Oi, gente. Hoje eu vou contar a história de Anderson Alves de Siqueira Bernardino Kunzle, de acordo com a família biológica dele. Anderson ficou conhecido como o Sniper da Cracolândia. Ele nasceu na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e muito pequeno perdeu a mãe, Quilma, assassinada. Foi então criado pela irmã de sua mãe, Carla, e pelo seu tio, João Bernardino. Eles o criaram com muito amor e fizeram tudo para que ele se tornasse uma pessoa de bem. Pelo fato de ter perdido a mãe da forma que perdeu, ele se tornou um adolescente um pouco rebelde. Na companhia de um colega, chegou a furtar um celular de um outro adolescente, mas foi tudo resolvido na delegacia com a devolução do aparelho. E com a ida dos seus tios à delegacia, ele passou a fazer acompanhamento psicológico. Os tios não eram ricos, mas dentro das possibilidades deles, fizeram tudo para que o rapaz prosseguisse nos estudos. Sua tia Carla o criou como um filho, dando todo o amor que ele precisava. Ele fez curso de artes marciais e era muito elogiado pelos colegas. O preparo físico que ele adquiriu o ajudou bastante quando entrou para o exército, fazendo com que ele se destacasse. Ali ele se tornou muito bom no manejo de armas. Seus tios estavam muito felizes com a nova profissão dele. Infelizmente, as coisas não correram. Carla, a tia de Anderson, também tinha uma filha chamada Michele, quase da mesma idade de Anderson. Eles cresceram juntos. Tinham muito carinho um pelo outro. Carla também tinha uma amiga desde a juventude. Elas compartilhavam planos e se ajudavam mutuamente. Pareciam até que eram duas irmãs. Pelo menos esse era o sentimento que Carla tinha pela amiga. O nome dessa amiga é Maria José Gino Kunzle da Silva. Mas, como veremos depois, esse sentimento de Carla por Maria José não era recíproco. Tudo transcorria muito bem entre elas. Não havia reclamações de nenhuma parte. Apenas Carla notava que Maria José não tinha amizade com nenhum vizinho, e eles também não gostavam de Maria José. Carla, ao contrário, se dava com todo mundo. Nesta foto, vemos Carla de blusa amarela, sua irmã de blusa listada e ao fundo Maria José e as crianças que elas possuíam. Maria José se casou com um suíço e teve uma filha de nome Olinda Maria. Maria José se mudou para a Suíça, mas vinha regularmente ao Brasil, pelo menos 2 vezes ao ano. E assim, Anderson, Michele e Olinda cresceram tendo muita convivência entre eles. Michele era muito amiga de Olinda, filha de Maria. Assim como Anderson conviveu com Olinda nos períodos de férias que ela vinha da Suíça. Essa convivência de Anderson e Olinda na infância fez com que ele se apaixonasse por ela. Quando Olinda, a filha de Maria José, tinha 18 anos, ela enviou a filha para morar no Brasil, porque, segundo ela contava, a filha estava dando muito trabalho, não queria estudar nem trabalhar. Um dos motivos que Maria José disse para Carla que estava mandando a filha assim que ela completou 18 anos para o Brasil é que ela havia pego dinheiro que era para pagar a fatura do plano de saúde da mãe de seu padrasto e gasto tudo. Ela foi morar na casa de sua mãe, em Janga, mas ficava praticamente o tempo todo na casa de Carla e João, que ficava ao lado, a quem chamava de tios, como eu já relatei. Anderson era apaixonado por Olinda desde a adolescência e logo engataram um namoro. Neste bilhete, Maria José orienta Carla como fazer com o dinheiro que ela está enviando para sua filha Olinda.
Ela envia 700 francos suíços e pede que Carla retenha 200 caso a filha queira voltar para a Suíça alguma vez, dizendo que esses 200 francos suíços ela não pode trocar de maneira nenhuma. Neste bilhete, Maria José orienta a Carla como deve ser feita a distribuição do dinheiro para Olinda. Está bem apagado, mas algumas coisas podem ser lidas. Por exemplo, R$ 150 devem ser usados para comida, 150 para roupa, sapato, 50 para saúde, 50 para água e luz, 100 para sabonete, shampoo, cigarro e mais. Explico. Esse dinheiro na época 2008 era bastante. Não é como agora que R$ 150 não dá para nada. Ela também explica que está mandando esse dinheiro para que Olinda não fique aperreando Carla e João. Por esse bilhete dá para ver que Maria José confiava bastante em Carla. Maria José enviava dinheiro a Carla para as despesas de Olinda, pois dizia que ela não conseguia controlar seu próprio dinheiro. Até nisso, ela confiava na Carla. Olinda, acostumada à vida boa que tinha na Suíça, não se acostumava com uma vida simples. Anderson e Olinda casaram-se então. Anderson ganhava na época R$ 700 no exército, mas para Olinda aquilo era uma miséria e começou a pressioná-lo para que saísse. Uma vez ele ficou vários dias sem comparecer ao trabalho e foi preso por isso. Mas não havia ações erradas da parte dele no quartel. O motivo dele ter faltado ao trabalho é que ele queria sair mesmo, porque estava sendo pressionado pela mulher e este foi o erro dele. Porque, segundo declararam os pais adotivos de Anderson, Carla e João, Olinda já veio bichada da Suíça, ou seja, com problemas comportamentais que culminaram no rumo errado que o casal tomou. Digo o casal porque não é possível que a mulher dele não soubesse das ações do marido, porque ela ficou casada com ele por muito tempo, de 2008 a 2016. Segundo João e Carla, Olinda tinha conhecimento e participava das ações do marido, o que ela nega hoje, mas todos em Janga que conviveram com eles sabem muito bem disso. Logicamente, o casal Anderson e Olinda não podiam prosperar por causa das atividades ilícitas que eles praticavam. Vou falar aqui de um modo que vocês vão entender, porque pela plataforma eu não posso falar a palavra. O tráfego. Venderam a casa de Maria José, que era um sobrado muito bem construído, valia mais ou menos R$ 1 milhão, pelo valor de R$ 80 mil. Carla e João nunca souberam o que Anderson e Olinda fizeram com esse dinheiro. Durante o período que foram casados, Anderson e Olinda viveram em vários lugares, como por exemplo o Maranhão, onde Anderson foi preso. Passaram a não informar a família de Anderson para onde estavam indo. Recebiam, através de Maria, as informações sobre o paradeiro deles. O casal Anderson e Olinda também foram para a Suíça, morar na casa de Maria José, mas não se adaptaram e não ficaram por mais de um mês. Segundo Maria José falou em um post no YouTube, o genro dela chegou na Suíça com um passaporte diplomático. Mas como conhecemos Maria José
e ela costuma confundir as coisas, talvez isso seja uma inverdade. O casal também morou em São Paulo em 2014 e tiveram uma loja de skate na estação São Bento do metrô. Então, depois que eles passaram pelo Maranhão, foram para a Suíça e também passaram por São Paulo, eles retornaram a Janga. O casal Anderson e Olinda haviam passado por Porto de Galinhas e voltou para Janga. Ali eles alugaram uma casa, pois a casa de Maria José já havia sido vendida. Eles queriam ficar morando com os tios João e Carla, mas estes recusaram, pelo tipo de vida errada que ambos tinham. Então começou uma briga entre as famílias, que antes se entendiam muito bem. Nesta foto desfocada, havia a família de João Bernardino e a família de Maria José. Esta figura que foi pintada de vermelho é o atual marido de Maria José. Olinda passou a jogar o marido contra os sogros, Carla e João, chegando ao ponto dele tentar agredir a tia, ocasionando um processo dela contra o sobrinho por violência doméstica. Esta situação levou a fazer com que Maria José rompesse o acordo que havia feito com a família de João Bernardino de passar o terreno que havia ao lado de sua casa e cujo recibo de compra e venda já havia lhe entregue em pagamento de serviços prestados. A situação ficou assim insustentável entre eles. Mas João Bernardino e Carla não poderiam aceitar o casal novamente em sua casa, porque sabia dos delitos que eles estavam cometendo. Respondam aqui, você como pai ou mãe, se tivesse um filho que se desviasse, aceitaria que ele ficasse na sua casa continuando a praticar delitos? Pois é, nem João nem Carla aceitaram. Por causa disso, foram alvo do ódio de Maria José e sua filha Olinda. Um dia, Anderson tomou um tiro no braço. Sua esposa Olinda o convenceu a ir até a delegacia, alegando que deveria ser alguém amando de sua tia que tivesse atirado. Ela dizia que Carla havia enviado mensagem ameaçando o sobrinho de tirar-lhe a vida. Chamada à delegacia, Carla provou que isso eram apenas calúnias de Olinda, uma vez que estava trabalhando com sua venda de produtos de limpeza no momento do disparo, e entregou seu celular, mostrando que a mensagem que havia é que Anderson e sua mulher a deixassem em paz, ou o denunciaria ao quartel onde tinha sido lotado. Carla sempre amou Anderson como um filho e nunca faria isso com ele. Depois disso, Carla e João ficaram bastante tempo sem ter notícias de Olinda e Anderson, até que Maria José um dia ligou dizendo que eles deveriam buscá-lo em determinado lugar, que um carro havia passado sobre as pernas de Anderson. Desesperado, o casal Carla e João então foi ao local indicado e encontrou Olinda e Anderson. Este não estava com nenhum arranhão e ficou surpreso com a chegada dos tios. Depois descobriu-se que era mais uma mentira de Maria José, para talvez obrigar o casal a aceitar o sobrinho e sua esposa na casa deles. Depois, como o casal Olinda e Anderson não tinham mais clima para morar em Janga, pelas confusões e brigas que provocavam, e como não tinham dado certo em nenhum lugar onde moraram, finalmente um dia Olinda desapareceu de Janga e ficaram sabendo que ela tinha ido embora para a Suíça definitivamente.
da Suíça passou a enviar mensagens ameaçadores para ele e família. Anderson entrou em depressão, quase não comia, definhava. Sem o emprego no exército, sem a casa para morar, sem a mulher, voltou para São Paulo e foi parar naquele lugar horrível onde ficam os dependentes. Anderson Kunzle passou então a ser chamado de o Sniper da Craco. Em São Paulo, teve ainda 2 relacionamentos, que resultou em 2 filhas, mas Olinda, mesmo da Suíça, não deixava de o perseguir, entrando em contato com as novas parceiras dele para o difamar, e também a família dele, sem, no entanto, deixar de se referir a ele como meu marido, como faz até hoje, em 2022. Mesmo estando na Suíça, ela sabia de todos os endereços em São Paulo onde o ex-marido estava, inclusive o da pensão onde ele foi preso em 2017, por uma denúncia anônima, em que informaram que havia uma briga na pensão, o que não era verdade. Ela sempre tentou e tenta convencer as novas parceiras de Anderson que ele teve que ela foi uma vítima dele, o que não é verdade. A família desmente, diz que ela sabia e participava de todas as atividades ilícitas dele até 2016. Não é essa santa que tenta mostrar agora. A prisão dele em 2017 em São Paulo. A polícia prendeu hoje o homem apontado como responsável pela segurança dos traficantes da Cracolândia. Ele era procurado desde maio e estava escondido a 1 quilômetro de onde funciona a venda e o consumo de crack. Anderson Alves de Siqueira Bernardino Kunzle é conhecido pelo apelido de Sniper da Cracolândia, um atirador de elite. É um dos seguranças dos chefes do tráfico. Anderson é desertor do Exército de Pernambuco e era procurado também por associação ao tráfico, depois que fugiu no dia 21 de maio, quando a polícia desmontou as barracas dos traficantes na Rua Helvétia. Anderson Bernardino foi preso aqui na Rua Conselheiro Nébias, no bairro do Campos Elíseos. A polícia militar o encontrou após receber uma ligação telefônica. A informação era que, na pensão onde Anderson estava, havia uma briga. Na verdade, não havia ocorrência. Nós identificamos ele porque ele vinha saindo de um dos quartos do cortiço. A gente reconheceu ele do rol de procurados. Constatamos juntamente com as imagens que nós tínhamos, realmente era ele. Trouxemos ele aqui para o DENARC, onde ele foi autuado. No rol dos procurados, Anderson aparece nessa foto, mirando a metralhadora, apoiado em um carro. Segundo a polícia, ele atirou nos PMs no dia 4 de maio, na Cracolândia. E não escondia sua paixão pela arma. Numa rede social, Anderson postou a foto e escreveu: "Eu, Thor e Lourdinha", o apelido que ele deu para a metralhadora do coração. À tarde, ele foi levado para o IML para fazer exames e vai cumprir prisão temporária por 30 dias. Após o episódio dessa prisão, ele foi morar em Sorocaba e em 1º de setembro de 2020 foi morto. Essa informação a família de Anderson pede para ser divulgada corretamente, pois chegou a ser divulgado por um órgão de imprensa que ele foi morto durante aquele assalto que houve numa loja em Sorocaba, o que não é verdade, pois esse assalto ocorreu só em 7 de outubro de 2020. Anderson já havia sido morto um mês antes. Os detalhes dessa morte, como foi, onde foi, não vou relatar aqui. Procurem a família de Anderson diretamente, pois esse é um assunto polêmico e não tem relação com o tema desses vídeos, que é a relação de Maria José, sua filha, pedindo justiça, e elas mesmas agindo injustamente. Quero deixar bem claro aqui
que foi a família de Anderson que me procurou no dia 7 de fevereiro de 2022 e que eu só vi a mensagem no dia 14 de fevereiro. Já aviso porque eu sei que vai ter polêmica. Aquelas duas criaturas lá da Suíça vão falar que fui eu que procurei a família de Anderson. Eu me refiro a Maria José Kunzle e sua filha Olinda Maria Kunzle. Aqui eu relato apenas o que foi me passado pela família de Anderson. Eu senti verdade no que eles me falaram, principalmente porque eles não teriam motivo nenhum para mentir num assunto tão doloroso para eles. Aguardem o próximo vídeo, que é a complementação desse.